feitas, aliás, por todos os membros da Comissão. E nós queríamos deixar uma mensagem, antes de mais, queríamos agradecer por todos os anos de serviço prestado à nossa faculdade. E queríamos agradecer principalmente o entusiasmo com que nos fala da nossa cadeira que foi dada, que foi a Cultura Renascentista. E queríamos agradecer também a presença nesta entrevista, que vai ser divulgada na nossa página da Comissão, porque nós também queríamos que os alunos que não o conhecem tivessem a possibilidade de ter o seu testemunho de longos anos de carreira. Então a primeira pergunta é... Em primeiro lugar, muito obrigado pela iniciativa, pela simpatia e só uma palavrinha para dizer que é exatamente por situações como esta que vocês estão a proporcionar que eu hesitei no pedido de apresentação. Mas muito obrigado também pela vossa atenção e simpatia. A primeira é, agora que está a completar o último ano, que já completou a dar aulas nesta faculdade, sente que mesmo sendo professor nunca deixou de ser aluno? Sempre aprendeu com os alunos também? Aquilo que hoje em dia se chama aprendizagem ao longo da vida, eu sempre fiz isso. Antes de conhecer o próprio conceito, sempre pensei que nós devemos ser alunos ao longo da nossa vida. Quando pensamos que sabemos, pelo menos, muito acerca de alguma coisa, já não digo tudo, porque então, de facto, seria ignorância, mais que ignorância seria alguma estultícia até. Quando pensamos isso, estamos redondamente enganados, de facto. A complexidade da vida, dos saberes, do próprio conhecimento, a complexidade é tão grande que, de facto, nós só acabamos por ter acesso a uma franja ínfima de tudo aquilo que é, de facto, o saber e o conhecimento. Portanto, sempre me considerei aluno, sempre me considerei alguém que tem curiosidade em conhecer mais. Neste sentido em que o aluno não é só aquele que quer receber conhecimento, mas aquele que tem curiosidade em procurar o conhecimento. A segunda questão era, se não se tivesse tornado professor, que profissão é que gostaria de ter? Marinheiro. Era... Porquê? Porque, não sei... Mas esteve nas Forças Armadas? Não, graças ao 25 de Abril, no ano em que eu deveria ser incorporado, aconteceu o 25 de Abril, e portanto passei à chamada reserva territorial. Sim. Mas antes de vir para a Faculdade de Letras, eu quis seguir a Marinha Mercante. E andei ainda no 7º ano, na altura, que o 7º ano, as chamadas alíneas. Eu andei na linha G, que era a Economia, para ir para a Marinha Mercante como comissário de bordo, não piloto, mas comissário de bordo. Só que não dei muito bem com a matemática e, de facto, aquilo acabou por estragar os planos, mas sempre pensei que a minha verdadeira vocação estava no mar e, portanto, gostava de ser marinheiro. Não sei se em encarnações anteriores andei pelo mar, se em encarnações posteriores irei para o mar. O que eu sei é que vou aproveitar agora esta fase da apresentação para aprender vela e para ir para o mar. Pronto, e como é que se percebeu que ser professor poderia ser uma vocação? Aconteceu por acaso. Nunca pensei ser professor. Nunca me senti vocacionado para o ensino. Agora, senti-me vocacionado para a aprendizagem, para a curiosidade em aprender, em conhecer, isso sim. O ensino veio um pouco... aliás, como acontece nas nossas vidas, as coisas importantes acabam sempre por acontecer, não é? E não por serem procuradas. Mas aconteceu ser professor quando antigamente havia bacharelato e licenciatura. E era costume, os estudantes de letras, pelo menos, quando terminava o bacharelato, que era o 3º ano, e começavam a dar aulas,
para ganhar algum dinheiro, e faziam depois os 2 anos da licenciatura a seguir, enquanto estavam a trabalhar a dar aulas. E eu segui esse percurso. Fiz o bacharelado, comecei a dar aulas no secundário e fui fazendo a minha licenciatura. E acabei por descobrir aptidão para o ensino. Não só porque eu me sentia bem numa sala de aula a conversar com os alunos, mas também porque sentia que os alunos gostavam de me ter ali à frente deles, a conversar com eles. E, portanto, depois aconteceu, enfim, a vida. Acabei por ser convidado para a faculdade, por alguns professores que tinham, na altura era por convite, professores meus, e pronto, agora cá fiquei, até agora, até o mês passado. Nós, por acaso, não temos esta pergunta aqui, mas acho que era curioso se teve assim algum professor que foi assim a inspiração para aceitar. David Mourão Ferreira. David Mourão Ferreira foi o meu grande farol, digamos assim, intelectual e ético. Professor. De tal maneira que depois já estava na carreira universitária, ele também, e encontrávamos em situações relacionadas com a literatura, começámos a privar um com o outro, e ele várias vezes me dizia: "Oh Manel, trate-me por David." E eu sempre lhe dizia: "Não consigo, professor, não consigo." E pronto, e foi assim até à morte dele, mas era de facto, foi o professor que mais me marcou aqui na faculdade, o meu professor de Teoria da Literatura. Sim, E que me levou de facto também a interessar-me pela Teoria da Literatura, foi ele. E qual é a história mais caricata com um aluno que nos possa contar? A mais caricata de todas. Pronto, às vezes é difícil. Uma das, há muitas, mas talvez a mais caricata seja a seguinte. Estávamos no primeiro ano, eu tinha uma cadeira do primeiro ano, houve alturas em que eu dava Introdução ao Estudo da Cultura, que era uma cadeira do primeiro ano, primeiro semestre, ou seja, apanhava mesmo aqueles alunos que tinham saído do ninho, não é? Sim. E estavam repletos de ingenuidade e ao mesmo tempo, enfim, daquilo que nós podemos associar a um aluno ainda verde. E então, eu na altura fazia trabalhos, mandava fazer trabalhos, não era só o teste, e não havia a internet para se fazer aquelas coisas. Já havia internet, e a história tem a ver exatamente com isso. E então, um dos temas era, já não me lembro o quê, e então há um aluno que me entrega um trabalho sobre um tema. Quando eu começo a ler esse trabalho, aquilo não fazia sentido nenhum. E porquê? Porque ele tinha encontrado na internet um ensaio sobre aquele tema em inglês e depois carregou no traduzido, na tradução automática. E entregou-me nisso, o trabalho de ler aquilo que não fazia sentido nenhum. E entregou-me aquilo. É evidente que chumbou, não é? Chumbou e podia arriscar até uma penalização, mas pelo menos chumbou, teve 0 e esta é uma das mais caricatas, talvez a mais óbvia, mas há outras que eu tenho em conta. Ok, melhor não. Qual é a melhor e a pior memória que tem destes anos na nossa faculdade? As melhores memórias estão relacionadas com os alunos, todas. As piores memórias estão relacionadas com colegas. Colegas, isto é, com a estrutura da própria universidade e o tipo de relação. Colegas não é só de cada faculdade, é da universidade globalmente considerada. Tem a ver com a própria relação profissional do docente na sua carreira e que envolve colegas, com certeza, envolve avaliações, envolve oportunidades de progressão na carreira e envolve justiças e injustiças. E isto é, de facto, talvez o lado mais sombrio da carreira académica, que é, de facto, hoje em dia já está mais esbatido esse lado sombrio, mas ainda existe. Durante muito tempo era, de facto, esse lado sombrio que dominava nas progressões da carreira, etc. Portanto, dos alunos só tenho
Boas memórias, sinceramente. Não é para vos lisonjear, mas só tenho boas memórias dos alunos. Até, sobretudo, quando os encontro ao longo dos anos, fui encontrando fora da faculdade e eles dizem: vem ter comigo, eu fui sua aluna, ou fui seu aluno, e depois fazem comentários elogiosos, ou eu fico muito vaidoso, mas sobretudo fico muito sensibilizado. Há uma espécie de sentimento, não é tanto de dever cumprido, é mais da consciência de que estive disponível para o outro e que de alguma maneira pude tocar o outro de uma maneira positiva, pude influenciar a vida do outro num bom sentido. E nesse aspecto acho que a minha vida também ficou influenciada por esse lado de ético, de relacionamento com o outro. E isto, de facto, nenhuma outra profissão, julgo eu, consegue dar. Só a docência consegue dar este prazer e, ao mesmo tempo, esta influência no outro, tanto pode ser negativa como positiva, mas julgo que pelos ecos que ao longo dos anos fui escutando de alunos que me apareciam ou aqui ou ali na rua, na praia, no avião, porque alguns foram também hospedeiras de bordo, etc. Portanto, se quisermos, eu posso dizer que fiquei realizado como pessoa, graças ao ensino, e sinto-me bem. Digamos, não saio com mágoas, ou seja o que for, não. Se há alguma mágoa é de facto pelo modelo em que estive incluído em termos profissionais. Mas mágoa não em relação aos alunos, em relação à profissão, em relação à docência, não de modo nenhum. Especialmente porque também se calhar teve que lidar, o leque de alunos é muito diferente, somos todos muito diferentes uns dos outros e acaba por ser um professor, nós temos que nos adaptar ao professor, mas o professor também acaba por ter que adaptar um bocadinho aos alunos. Completamente, e isso vem com a prática. Vem com a prática, vem com aquilo que, no fundo, nós aprendemos intuitivamente. A nossa vida é feita de aprendizagens consecutivas e a intuição é muito importante. Isto é o modo como nós sentimos que numa turma não posso, por exemplo, dizer aquela graçola que fez sentido na outra turma. Ou não posso fazer o comentário que fiz na outra turma. Isto é intuitivo, isto não se aprende, isto sente-se. Há uma ligação intuitiva numa sala de aula que julgo que nem todos os professores têm, mas que determina o sucesso da relação professor-aluno. Que conselho é que gostava de deixar aos jovens que pretendem seguir o ensino como profissão? Que sigam. O único conselho que eu dou é, se sentem que é ali que está a vossa vocação, que é aquilo que gostariam de fazer, façam. Tentem fazer, e tentem até ao limite das forças seguir essa vocação. Nem que tenham pelo meio que fazer outros trabalhos, mas se é aquela vocação, pois sigam-na. Que não se deixem influenciar, isso não dá nada, isso não dá dinheiro nenhum, isso não sei o quê. Não. Se sentem que é ali que está a vossa vocação, sigam. Seja no ensino, seja no que for. Sigam a vossa vocação. E há um conselho que queira deixar aos futuros alunos de cultura renascentista, que neste caso já não serão seus alunos, mas pronto, eles terão a cadeira à mesma. Aos alunos de cultura renascentista, eu, como sabe, eu fui também professor de mestrado e doutoramento. E são situações docentes muito diferentes, mas no essencial são as mesmas. Ou seja, se o professor conseguir estabelecer uma espécie de, num bom sentido, de ratoeira em que o aluno vai buscar
o queijinho, que o queijinho é o conhecimento. Se conseguirmos criar essa ratoeira, isto é válido para todos os graus, seja na licenciatura, seja no mestrado, seja no doutoramento. Portanto, o conselho que eu deixo a todos os alunos de cultura renascentista é o mesmo que eu deixo a todos os outros alunos. Tenham curiosidade. Se tenham curiosidade, porque foi essa curiosidade que me levou a mim a ter uma carreira não só docente, mas também como ensaísta, uma carreira, enfim, que eu acho que não é má, não é? Portanto, mas isso só graças à curiosidade. Termos curiosidade, sermos curiosos. Havia um Santo Agostinho, que enfim, as pessoas às vezes acham que o Santo Agostinho era bom rapaz. Era bom rapaz, mas ele tinha tinha uma afirmação muito perigosa. Ele dizia que o inferno está cheio de pessoas curiosas. E de facto é assim, porque a curiosidade é perigosa. É um risco. É perigosa porque leva-nos a fazer perguntas incómodas, leva-nos a ter conclusões contra o estabelecido, contra aquilo que eu coloco como sendo a doxa académica, não é? Ou a doxa social. Portanto, a curiosidade é perigosa, mas sem ela nós não conseguimos ser outra coisa a não ser carneiros de um rebanho, não é? Portanto, correr o risco de sermos curiosos, enfim, também correndo o risco de ir para o inferno. Sim. Não é? Pronto, isto um bocadinho mais pessoal. Até que ponto é que sente que a sua vida académica influenciou a vida pessoal? Influenciou. Porque tentei sempre não tornar a vida académica o centro da minha vida. Mas por vezes tornou-se, sobretudo quando, e é mágoa que eu tenho, tive que estar um ano nos Estados Unidos, quando estava a fazer doutoramento, numa altura, por exemplo, eu tenho 2 filhos, ele era mais novo, na altura ele passou da escola primária para o ciclo. E eu estive um ano fora. Isto foi muito importante, ele sofreu muito. E é a única mágoa que eu tenho, e sinto que aqui houve, de facto, uma influência negativa da carreira, mas sem isso eu também não conseguia fazer aquilo que consegui fazer, não é? E, fora isso, acho que não, sempre considerei que os meus filhos eram mais importantes que a faculdade, que a casa, que a família era mais importante do que os ensaios, embora, enfim, estivesse muito tempo à secretária, às vezes os meus filhos queriam brincar comigo e eu agora não, pai não pode. Mas isso aí é, enfim, julgo eu, que não é propriamente o sufoco da universidade, é mais uma prioridade que se dá ao trabalho intelectual. Agora, a universidade enquanto tal, não, nunca tive pelo menos essa dor. Qual é que é o livro da sua vida? O livro da minha vida? Ou um dos, pronto, assim, um deles. Olha, eu, como vocês já viram, eu sou um apaixonado por Shakespeare, não é? E, portanto, o Hamlet de Shakespeare, o Rei Lear de Shakespeare, o Ricardo III de Shakespeare, para mim são peças, mas para mim são livros, acima de tudo, que me trouxeram um conhecimento da vida, da política, da natureza humana, que nenhuma outra experiência me tinha trazido. E nenhum outro autor me trouxe da mesma maneira. Portanto, Shakespeare sempre me formou politicamente, sempre me formou filosoficamente. E, no entanto, eu não queria fazer política, nem filosofia, nem nada. E estava a escrever no século XVI, não é? E, portanto, Shakespeare talvez fosse o autor da minha vida. E peças como o Hamlet, como o Macbeth, como o Rei Lear, até a própria Tempestade, são livros da minha vida. São livros da minha vida. Mas depois há outros. Eu vou descobrindo, quando nós temos o livro da minha vida, no fundo não existe, porque a nossa vida é feita de etapas e é feita de
momentos diferenciados em que, num determinado momento, um determinado livro preenche aquilo que nós precisamos naquele momento. Noutro momento será outro livro. Portanto, não há propriamente o livro da minha vida. Há o autor da minha vida, que é acima de mim, Shakespeare. Será que isso responde à nossa próxima questão, que é quem é que ressuscitaria dos mortos para uma conversa, para um jantar? Dos mortos? Sim. Nenhum. Mortos, deixe-me lá estar. Deixe-me estar, porque não quero conversar com os mortos. Não, deixe-me estar de serviços. Mas eu compreendo o alcance da pergunta. Talvez, não sei. Talvez Fernando Pessoa. E perguntar-lhe se, afinal de contas, porque é que ele fez, porque é que ele não publicou, porque é que ele não divulgou, porque é que a Arca se transformou numa arca, não é? Talvez Fernando Pessoa, mas é mais uma vez esta curiosidade de interpelar alguém que eu admiro muito, mas que, como pessoa, de facto, devia ser um ser esquisitíssimo. Eu tenho curiosidade de saber o que é. Teria curiosidade de conhecer aquele homem, o que é que estava a justificar aquela ausência de publicações e aquela arca, não é? Porquê aquela arca? E onde é que gostaria que fosse? Havia assim algum sítio em especial? Podia ser no Martinho da Arcada, não é? Mas podia ser a minha casa, podia ser num sítio qualquer. Na casa de Fernando Pessoa é que não, porque aí ele já está transformada numa instituição icónica e de facto aí não. Assim, num café, não. Agora que vai deixar de dar aulas, para quem é que vai recitar o When My Love Swears That She's Made of Truth? Não sei. Para alguém que possa aparecer, sei lá. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas recito muitas vezes sozinho. Porque me parece de facto que há ali uma filosofia do amor e da natureza humana e da relação homem-mulher que é de facto intemporal e que nos está permanentemente a alertar para os equívocos também do amor e para a verdade que está contida nesses equívocos, não é? Portanto, vou continuar a dizer para mim próprio. Seja para si próprio. Do que vai ter mais saudades? Olha, de vocês, vou ter saudades de vocês, vou ter saudades daquilo que são situações, às vezes, ingênuas de uma aula, em que vocês nem se apercebem dessa ingenuidade, porque não têm que se aperceber, mas que um professor se apercebe, e que é a ingenuidade mais próxima da curiosidade, ou seja, aquelas situações em que nós nos sentimos professores, no sentido de ensinar alguma coisa. Talvez desses momentos que são difíceis de definir, são difíceis até de representar, que é este momento ou aquele. Mais uma vez, é a intuição que nos traz esse momento, mas é um momento de uma grande pureza. Há uma pureza, há uma pureza quase virginal nesse momento, que é o momento da curiosidade, do saber, mas também de uma ingenuidade, de uma pureza ingênua que está por trás dessa curiosidade e dessa busca de saber. Talvez nessas alturas, essas são as alturas que mais me atraem até a memória, não é? Talvez, mas é difícil de definir. Mais uma vez, a intuição, a relação intuitiva é determinante numa sala de aula, para um professor, pelo menos como eu, não é? E, portanto, são esses momentos, esses pequenos momentos de pureza quase virginal, em que o saber se procura com curiosidade. A última pergunta pode-nos contar, pronto, alguns de nós já sabemos, mas pronto, qual é que é a história por trás do seu bigode?
Olha, é simples e complicadamente mesmo. Eu tinha para aí 20 anos, 21, e mais uma vez a curiosidade levava-me a ler filósofos mais variados. Marx, a formação política da altura fazia-se com Marx, com os anarquistas, com Bakunin, com Proudhon, até que, por volta do meu terceiro ano de faculdade, terceiro ano de faculdade, comecei a ler Nietzsche e fiquei assolapado por Nietzsche. É de facto um pensador que nos absorve completamente, suga-nos para dentro daquele pensamento, que é uma coisa impressionante. E então, a maneira que eu tinha de me sentir ligado permanentemente a Nietzsche, porque já tinha passado por Marx, já tinha passado até pelo Stalin e tudo, a maneira que eu tinha de me sentir ligado a Nietzsche era deixar crescer o bigode, cofiando o bigode, de maneira a no futuro poder ter um bigode igual ao Nietzsche. É evidente que isto não conseguiu durante muitos anos, de facto não foi um conseguimento imediato, mas lá fui cofiando o bigode, não aparando o bigode, nunca aparei o bigode. Ele vai caindo naturalmente, tal como o cabelo tenho na cabeça, ou que não tenho, e fui cofiando o bigode até ele adquirir esta forma, que é muito semelhante, e esta forma já durou uns 30 anos, muito semelhante à do Nietzsche. E depois acabei por manter o bigode, os meus filhos foram nascendo, crescendo, e olha, sem bigode ninguém me conhecia, e eles já não me conheciam, e portanto eu também não me conhecia. E portanto, esta é a história por trás do bigode, sem dúvida nenhuma, que é uma história entre o intelectual e um bocadinho pacóvio, é assim, agora está quem me dera ser como o Nietzsche, não é? Mas era a maneira que eu tinha de me sentir mais próximo daquele filósofo que eu de facto ainda continuo a admirar ainda hoje, e leio com alguma regularidade. Não é o autor da minha vida, mas leio com alguma regularidade, porque é de facto um deslumbramento, é um pensador, imagina um vulcão, mas um vulcão que nos traz uma espécie de afirmação da vida, mesmo nos trazer a morte, traz uma afirmação da vida. Nietzsche continua a ser para mim esse pensamento. Pronto, foram as questões. Queríamos agradecer pela presença, professor, e por todos os anos dedicados à nossa faculdade. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. São situações como esta que vocês me proporcionaram, que me fazem sentir, de facto, que valeu a pena. Estão a ver? Valeu a pena. Valeu a pena a minha vida ligada ao ensino na universidade. Valeu a pena. E obrigado. Obrigado, nós.